Boa noite para todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos trazer o seguinte tema: o sábado, ou melhor, o Senhor do sábado e o dia do Senhor. Repito, o tema é o Senhor do sábado e o dia do Senhor em Apocalipse 1:10. Por que eu trouxe este tema? Bom, todos nós sabemos que os adventistas do sétimo dia, eles dizem que quando Jesus Cristo disse, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado, para eles, Jesus está ensinando a guarda do sábado para a igreja. Repito, quando Jesus, em Mateus 12:8, diz, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor, para os adventistas do sétimo dia, Jesus está ratificando a guarda do sábado na nova aliança. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim para a igreja: vocês devem guardar o sábado, porque o sábado é do Senhor e eu sou o Senhor do sábado. É isso que os adventistas dizem. O outro ponto, daí eles conectam com Apocalipse 1:10, quando João diz que foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Então, para a Igreja Adventista do sétimo dia, seguindo os escritos de Ellen Goldwhite, ok? Diga-se de passagem. Então, a Igreja Adventista, ou os Adventistas, dizem que o dia do Senhor, em Apocalipse 1:10, é uma referência ao sábado. Então, neste vídeo, nós vamos trabalhar estes dois textos, com mais outros textos, para sabermos se realmente a intenção de Jesus, quando disse, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor, se a intenção dele era dizer que a igreja deve guardar o sábado. E a outra é, será que Apocalipse 1:10, que fala no dia do Senhor, ali realmente está se referindo ao sábado? Pois bem, vamos aqui começar por Mateus, capítulo 2 e versículo 28, que diz assim, Mateus, capítulo 12 e versículo 8, aliás. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Bom, no grego nós lemos assim, Kuriosgar estin tu sabatu ho huios tu anthropu, que traduzido é, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então vamos analisar primeiro esta palavra de Jesus. O que foi que levou Jesus a dizer isto? Bom, o que levou Jesus a dizer isto foi a controvérsia que girou entre ele e os fariseus por causa dos seus discípulos que colhiam no dia do sábado espigas. Eu quero ler aqui para vocês Mateus 12, 1-8, que diz, por aquele tempo, em um dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse, não ledes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero nos holocaustos, não teríeis condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Bom, estas palavras nós contextualizamos. Aqui envolveu a controvérsia entre Jesus e os fariseus sobre a guarda do sábado. Mas eu quero dizer-lhes para vocês o seguinte. Vamos começar aqui. Digamos que estivesse em foco qualquer outro dia. Vamos imaginar que a guarda
não seria no sétimo dia, mas seria numa quarta-feira. Vamos dizer que o Shabat caísse numa quarta-feira. Pois eu quero lhes dizer que Jesus teria dito a mesma coisa, porque o Filho do Homem é o Senhor do quarto dia. Ok? Peguem bem o meu raciocínio. Mas vamos dizer que o dia de descanso fosse o sexto dia. Pois Jesus teria dito, porque o Filho do Homem é Senhor do sexto dia. Qualquer que fosse outro dia, Jesus teria usado a mesma expressão, porque o Filho do Homem é Senhor de dia tal, dia tal. Mas a controvérsia girava em torno do sábado. E por isso Jesus falou, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mas eu quero mostrar aqui para vocês alguns versículos. O paralelo está em Mateus 12 ou Marcos 2:28. O paralelo para isso. O paralelo é esse aqui, ó, Marcos 12:28. Olha o que diz aqui, ó. 27. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. É o mesmo contexto. E aqui Marcos, ele diz, o sábado foi estabelecido por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Por isso o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ora, o que é que nós entendemos? Todas as coisas, os judeus têm uma doutrina assim, eles dizem que todas as coisas, o mundo foi feito por causa dos judeus. Isto era conhecido de Jesus, esta máxima dos judeus. O mundo foi feito por causa dos judeus. Pois bem, aqui não é diferente. O sábado foi feito por causa de quem? Por causa do homem. E digo mais, de acordo com a lei de Moisés, com a Torá, o sábado foi feito para os judeus, por causa dos judeus, para que eles repousassem, para que no dia do sábado eles se lembrassem do Senhor. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor o mundo e no 7º ele descansou. E aí vai, é só você ler Êxodo 12, 8 a 11. Ok? 8 a 10. Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês que o fato de Jesus dizer, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado, isso não significa que nós, a igreja, temos que guardar o sábado. Porque se a expressão Filho do Homem é o Senhor do sábado, significa que o sábado foi ordenado para a igreja, então eu vou lhe mostrar aqui nas Escrituras que não só o sábado, mas todos os mandamentos da Torá, 613 mandamentos, foram também estabelecidos ou ordenados para a igreja guardar. Porque se é verdade que de Marcos 12, 28, Marcos 2, 28 e Mateus 12, 8, onde Jesus diz, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Se é verdade que destas palavras nós devemos entender que o sábado é ratificado na nova aliança e que a igreja tem a obrigação de guardar o sábado, pois por igual modo eu vou lhe mostrar aqui o Senhor Jesus sendo o Senhor de todos os preceitos. Se o Senhor Jesus é o Senhor de todos os preceitos, logo todos os preceitos são do Senhor. Tal como o sábado é do Senhor, todos os preceitos são do Senhor. Logo, se todos os preceitos são do Senhor, então nós estamos obrigados a guardar todos os preceitos. Por quê? Porque são preceitos do Senhor. Tá bom, meu irmão? Eu vou lhe mostrar isso aqui. Vou começar por onde? Primeiro eu vou trazer para você aqui algumas passagens do Antigo Testamento. Algumas passagens do Antigo Testamento. Eu vou ler aqui no Antigo Testamento. Jeremias. Vamos aqui para Jeremias.
Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10 e versículo 10. Olha o que diz aqui, ó. Mas o Senhor Deus é verdade. Ele é o Deus vivo, Rei para sempre. Quando ele se irrita, a terra treme, e as nações não podem suportar sua indignação. Vamos aqui para Jeremias, eu li, agora vamos aqui para Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. É isso que eu quero te mostrar aqui. Apocalipse, capítulo 19. Não era precisamente aquela passagem. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Olha o que se diz. Atente bem. Ó. 16. Na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja que Jesus Cristo ele não é apenas Senhor do sábado, mas ele é o Senhor dos Senhores. Você está entendendo o raciocínio? Jesus ele não é apenas Senhor do sábado, mas é o Senhor dos Senhores. Isso significa, sabe o que, meu querido? Que Jesus ele está acima do sábado. Quando ele diz, eu sou o Senhor do sábado, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado, ele está se colocando acima do sábado como o Criador do sábado. É isso que ele está dizendo. E quem é o Criador do sábado no Antigo Testamento? É Deus. E quem é Jesus? É Deus. João diz, no princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus e Deus era o Logos. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Isso inclui o dia do sábado. O sábado foi feito pelo Logos. O Logos é Jesus. Logo, Jesus é o Senhor do sábado. Porque o sábado, como todas as coisas, foram criadas por Cristo. E em Cristo e para Cristo. E de Cristo são todas as coisas. Vamos aqui para 1 Coríntios 8:6. 1 aos Coríntios 8:6. Eu espero que você vá até o fim do vídeo. 1 aos Coríntios 8:6. Vamos ver aqui. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Bom, nós dizemos aqui que o sábado é do Senhor e foi criado pelo Senhor e para o Senhor. O sábado foi estabelecido por causa do homem. E não o homem por causa do sábado, disse Jesus Cristo. E eu estou mostrando aqui o motivo, a razão porque Cristo disse, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Claro, foi Ele quem criou o sábado. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Ele não é apenas Senhor do sábado. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos reis. Ele é o Senhor dos anjos. Ele é o Senhor de todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por Cristo. Ele é o Senhor da lei. Quando Jesus está dizendo assim, irmãos, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado, por aí nós devemos entender de forma indireta, mas ele está dizendo exatamente isso aqui, ó, porque o Filho do Homem, que é ele, Cristo, é o Senhor da Torá, é o Senhor também da lei. Quando ele diz, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado, aqui eu quero que vocês entendam, no sábado está representado toda a lei de Moisés, porque o Filho do Homem é Senhor também da lei. E se está
no sábado incluído toda a lei de Moisés, está também incluso todos os preceitos do Senhor. É a mesma coisa de ele estar dizendo, porque o Filho do Homem é Senhor de todos os preceitos. O Filho do Homem é Senhor da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do sábado e do domingo. O Filho do Homem, ele é o Senhor de todos os dias. Não existe um dia na semana que não tenha sido criado por Cristo, em Cristo e para Cristo. Não existe um dia na semana que não tenha sido criado por Cristo e para Cristo. Ok, meus irmãos? Vamos aqui. Apocalipse 17, 14. Apocalipse 17, 14. Olha o que se diz aqui, ó. Apocalipse capítulo 17 e versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Bom, quero só chamar a sua atenção aqui. No Apocalipse diz que Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ok, meu irmão? Vamos agora ler em Lucas 1,6. Aqui eu quero chamar a sua atenção, dobre a sua atenção para isso. Lucas 1,6. Vamos aqui, Lucas capítulo 1 e versículo 6. Olha o que diz. Vou ler do versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos, Zacarias e sua mulher Isabel, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Agora eu pergunto, o sábado é um mandamento do Senhor? É. A circuncisão é um mandamento do Senhor? É. Todos os preceitos e mandamentos na Torá são do Senhor. Ora, e se eu devo guardar o sábado porque é um mandamento do Senhor, então eu devo, por semelhante modo, guardar a circuncisão porque é um mandamento do Senhor. Eu devo guardar a Páscoa porque é um mandamento do Senhor. Eu devo guardar a festa de Pentecostes porque é um mandamento do Senhor. Eu devo guardar todos os preceitos e mandamentos da lei porque são mandamentos e preceitos do Senhor. Então você perceba aí a incongruência dos adventistas do sétimo dia em querer impor a guarda do sábado sobre a igreja com base na passagem de Mateus 12, 8, a partir de uma exegese distorcida. Veja a incongruência. Ok, meus irmãos? Vamos continuar aqui. Lucas 2, 23. Quero continuar lendo aqui para você. Lucas capítulo 2, versículo 23. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, ou seja, na lei do Senhor, um par de rolas e um par de pombinhos. Então você vê que não é apenas o sábado, que é um preceito do Senhor, mas os sacrifícios, as ofertas, os holocaustos, eles são preceitos, eles são mandamentos, eles são ordenanças do Senhor. Então, se é verdade que Jesus, ao dizer assim, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado, estava mandando os cristãos observarem o sábado, também é verdade que ele estava dizendo assim, vocês devem praticar a circuncisão, porque eu sou o Senhor da circuncisão. Vocês devem dar ofertas, porque eu sou o Senhor das ofertas. Vocês devem realizar sacrifícios, porque eu sou o Senhor dos sacrifícios. E assim por diante. Na verdade, Cristo, ele é o Senhor da lei. Ele é o Senhor de todos os preceitos. Os adventistas do sétimo dia, eles estão errados, super errados, em achar que lei do Senhor é apenas os 10 mandamentos do Decálogo. Não, lei do Senhor são 613 mandamentos.
Lei do Senhor é tudo aquilo que Moisés transmitiu para Israel. Lei do Senhor não é apenas aquilo que Moisés escreveu em tábuas de pedra, ou melhor, que Moisés levou as pedras e Deus escreveu em tábuas de pedra e Moisés apresentou para os filhos de Israel. Não. Lei do Senhor é tudo aquilo que Moisés transmitiu para os filhos de Israel e escreveu num livro. Isto é lei do Senhor, não apenas o sábado. E se devemos guardar o sábado porque é do Senhor, então vamos guardar também a circuncisão, vamos guardar as luas novas, vamos guardar todos os preceitos da Torá, porque todos eles são preceitos e mandamentos do Senhor. Essa é a verdade, meu irmão. Versículo 30, versículo 24. Já li isso aqui, então vamos para o versículo 39. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor. Agora vamos lá. Os adventistas dizem que a lei de Deus é apenas os 10 mandamentos. Mas eu quero lhes dizer que a lei de Deus é a mesma lei do Senhor. E eu quero lhes dizer que a oferta de um par de rolas faz parte da lei de Deus. Eu quero lhes dizer que a circuncisão, e aqui está se referindo à circuncisão de Cristo também, quando ele foi levado ao templo para ser circuncidado, aqui é chamado de lei do Senhor. Repito, a circuncisão, ela faz parte dos mandamentos do Senhor. Então, se eu tenho que guardar o sábado, porque se diz que é mandamento do Senhor, então eu devo guardar também a circuncisão, eu devo me circuncidar. Por que os adventistas não praticam a circuncisão? Porque a circuncisão, ela é um mandamento do Senhor. Está bem aqui, Lucas 2,39. Cumpridas todas as ordenanças, e a circuncisão está no meio, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E agora eu pergunto, Jesus aqui, ele foi ou não foi circuncidado? Ele foi sim circuncidado. Jesus, ele foi circuncidado. Veja aqui no versículo 21. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados todos os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Então, aproveito aqui para desmascarar mais uma coisa dos adventistas. Os adventistas dizem que lei de Deus, ou a lei do Senhor, é o decálogo. E lei de Moisés é o que eles dizem, circuncisão, todos os mandamentos escritos por Moisés. Não é verdade. Lei de Deus, lei do Senhor, lei de Moisés é a mesma coisa. A circuncisão, ela faz parte da lei de Moisés, que é também chamada lei do Senhor. Está bem aqui, Lucas, vou ler para você aqui mais uma vez, 2:22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, ou seja, na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Está bem aqui, meus irmãos. Eu estou aqui desmascarando para vocês, refutando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles dizem que existem 2 leis. A lei de Moisés é o que Moisés escreveu, é o que Moisés ordenou. Lei do Senhor ou lei de Deus é o decálogo, os 10 mandamentos. Não é verdade. Tudo o que Moisés transmitiu, incluindo os 10 mandamentos, é chamado na Bíblia de lei de Moisés, lei de Deus, lei do Senhor. É a mesma coisa, ok, queridos? Só lembrando que os judeus, eles não fazem esta divisão. Isso é uma divisão criada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos aqui. Bom, então aqui eu já mostrei para vocês que quando Jesus diz, porque o Filho do Homem é também Senhor do sábado, ele não está querendo com isso dizer isso.
Ora, eu sou o Senhor do sábado, logo vocês têm que guardar o sábado. Porque se isto é verdade, se isso vale para nós, para a igreja, então vale também. Eu sou o Senhor da circuncisão e vocês vão ter que guardar a circuncisão. Resumo, eu sou o Senhor de todos os preceitos. E vocês devem guardar todos os preceitos. Então, Adventista sétimo dia. Você lê lá em Tiago 2,10 que diz: qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, ou seja, num só preceito, num só mandamento, tornou-se culpado de todos. Aí os adventistas dizem que Tiago 2,10 está se referindo apenas aos 10 mandamentos. Não é verdade. Tiago, ele está se referindo a toda a lei. Ele diz, porque qualquer que guardar toda a lei, não, ele não diz só 10 mandamentos, e tropeçar num só ponto, ou seja, num só preceito, tornou-se culpado de todos. Então, você adventista, se você diz para guardar o sábado, mas você não se circuncida, você está tropeçando em toda a lei. Saiba disso. Não adianta você pregar a guarda do sábado e não pregar também a obrigação de se circuncidar. Você está violando toda a lei. Esta é a verdade. Vamos aqui para... Agora vamos para Apocalipse 1,10. Apocalipse 1,10, João, ele diz o seguinte: eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor. Eu quero ler aqui em grego, esta expressão dia do Senhor em grego aqui para vocês. Apocalipse capítulo 1 e versículo 10. O que diz aqui? Ó. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Ó, esta expressão dia do Senhor, no grego nós lemos exatamente assim. Ó. Vou ler aqui o versículo. Ó. Egenomen en pneumati en te kyriake hemera. Estive em espírito no dia do Senhor. A expressão dia do Senhor em grego é kyriake hemera, dia do Senhor. Esta expressão aqui, ela é única no Novo Testamento, não tem paralelo. Repito, esta expressão kyriake hemera, dia do Senhor, ela é única. Não tem paralelo para ela nas páginas do Novo Testamento. Os adventistas, repito, eles dizem que o dia do Senhor aqui em questão é o sábado. Eles não têm como provar. Mas aí você pergunta, professor, mas você tem como provar? Nós, eu estou usando o plural, nós temos como provar. E como é que nós vamos provar? Primeiro que esta expressão, kyriake, pertencente ao Senhor, ela se encontra em outros escritos da patrística que são do mesmo tempo do Apocalipse de João. Por exemplo, você vai ler bem aqui ó, a expressão dia do Senhor. Ela é encontrada, eu vou ler aqui para você. Ó, em Inácio aos Magnésios. Inácio aos Magnésios, olha o que ele diz aqui, 9.1. Aqueles que viviam na antiga ordem de coisas chegaram a uma nova esperança e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor. E veja que Inácio ele escreveu entre 107 a 110. O escrito de Inácio, meus irmãos, ele é paralelo ao livro do Apocalipse. A distância entre um e outro talvez é no máximo de 10 anos. Ou seja, esta expressão dia do Senhor, nos tempos quando João escreveu o Apocalipse, ela era usada para o primeiro dia da semana e não para o sábado. E bem aqui, para você tirar todas as suas dúvidas, Inácio ele usa os 2 dias. O sétimo ele chama de sábado e o primeiro dia da semana de o dia do Senhor. Vou repetir. Aqueles que viviam na antiga ordem de coisas chegaram à nova esperança e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida se levantou por meio dele e de sua morte. Está bem aqui, irmãos? Inácio de Antioquia, Inácio escrevendo aos Magnésios, ele usa a expressão o dia do Senhor com referência ao primeiro dia da semana. E veja que Inácio ele escreveu, os estudiosos, eles datam as cartas de Inácio entre os anos 107 a 110, enquanto que o livro do Apocalipse ele está datado para o ano 95, 96 e outros datam até para o ano 100 e outros jogam até para o ano 110. De qualquer forma, a diferença entre a escrita do Apocalipse
e as cartas de Inácio é de no máximo 10 anos. Então, se Inácio usa a expressão dia do Senhor para o primeiro dia da semana, então nós já encontramos aqui uma prova que a expressão dia do Senhor é uma referência ao primeiro dia da semana e não ao sábado, conforme de forma desonesta dizem os adventistas do sétimo dia. Vamos aqui, o Didaquê também, ele traz aqui uma coisa bem interessante. Vamos aqui para o Didaquê. Didaquê. É um escrito muito antigo. Olha o que ele diz aqui, ó. O Didaquê. Didaquê. Vamos ver aqui. O dia do Senhor. Vou aqui para o capítulo 14. Ó, o que o Didaquê diz? Lembrando que o Didaquê também é um escrito, é considerado por muitos o escrito mais antigo da patrística. O Didaquê, ele é datado entre o ano 70 a 120 da era cristã. Mais tardar 120, mais cedo 70. Ou seja, ele foi escrito entre 70 a 120. Então, é um escrito tão antigo quanto as cartas de Inácio e quanto o Apocalipse de João. Então, veja como é que ele se dirige ao primeiro dia da semana. Reuniam-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer, depois de ter confessado os pecados, para que o sacrifício de vocês seja puro. Vou repetir. Reúnam-se no dia do Senhor. Este dia do Senhor aqui, em questão aqui no dia daqui, é o primeiro dia da semana. Não é o Shabá. Aqui é o primeiro dia da semana. Então, a expressão em Apocalipse 1:10, dia do Senhor, que no grego é Kuriake Hemera, ela é encontrada nos escritos patrísticos dos pais apostólicos, dos pais da igreja. Esta expressão, o dia do Senhor, nos escritos dos pais da igreja, ela refere-se ao primeiro dia da semana. Vamos aqui. Na carta de Barnabé, por exemplo, no capítulo 15, versos 8 a 9, Barnabé ele fala claramente ali sobre o culto no primeiro dia da semana. Vamos aqui para a carta de Barnabé. Olha o que Barnabé diz. Ele finalmente lhes diz: não suporto vossas neumênias e vossos sábados. Vede como ele diz: não são os sábados atuais que me agradam, mas aquele que eu fiz e no qual, depois de ter levado todas as coisas ao repouso, farei o início do 8º dia, isto é, o começo do outro mundo. Eis porque celebramos como festa alegre o 8º dia, no qual Jesus ressuscitou dos mortos e depois de se manifestar subiu aos céus. Então veja aqui, meus irmãos, que esta carta de Barnabé ela foi escrita talvez pelo ano 130, 140. É uma carta também muito antiga. Tão antiga quanto o Didaquê, tão antiga quanto o Apocalipse, quanto as cartas de Inácio. Então você vê claramente aqui que o autor, ele fala claramente no sábado, ele diz que o sábado não faz parte da nova aliança, o sábado é uma coisa passageira, e ele diz que o dia em que nós cultuamos a Cristo é exatamente o 8º dia, e o 8º dia para ele é o primeiro dia, e o primeiro dia é o dia em que Cristo ressuscitou. Logo, é o domingo. Tá bom, meus queridos? Ó, carta a Diogneto, você pode consultar também, carta a Diogneto. Deixa eu ver se eu encontro bem aqui escrita. Carta a Diogneto. Bom, eu não tenho. Mas aqui, ó, não estou com ele aqui. Carta a... Tenho, tá bem aqui. Carta a Diogneto. Página 310. Vamos ver aqui o que ele diz aqui, ó. Carta a Diogneto. Olha o que ele vai falar aqui sobre os, página 21 e 22. Olha aqui. Carta a Diogneto. Carta a Diogneto, página 21 e 22. Página 21 e 22. Olha como é que ele diz aqui, ó. 21 e 22, ó.
Não creio que tenhas necessidade de que eu te informe sobre o escrúpulo deles, ele está falando de judeus, a respeito de certos alimentos, a sua superstição sobre os sábados, seu orgulho da circuncisão, seu fingimento com jejuns e novilúnios, coisas todas ridículas. Ele diz coisas todas ridículas, que não merecem nenhuma consideração. Não será injusto aceitar algumas das coisas criadas por Deus para uso dos homens como bem criadas e rejeitar outras como inúteis e supérfluas. Não é sacrílego caluniar a Deus, imaginando que nos proíbe fazer algum bem no dia do sábado. Não é digno de zombaria orgulhar-se da mutilação do corpo, ele está falando da circuncisão como sinal de eleição, acreditando com isso ser particularmente amado por Deus. Então veja que Diogneto, ele aqui defende a guarda do primeiro dia da semana e repele o sábado. E veja que esta carta aqui, a Diogneto, você quer saber quando é que ela foi escrita? Aqui diz o seguinte, alguns, para Tilemon, esta carta ou apologia teria sido escrita antes do ano 70. Outros colocam ela entre 190 a 200. Aqui, acolhendo a tese de Paul Andriasen, de que o autor é Quadrato e Diogneto é Adriano, a carta ou apologia teria sido redigida por volta de 120 em Atenas. Então veja o quão antigo é esse escrito. Então no escrito a Diogneto, nós temos aqui uma apologia à guarda do domingo e não ao sábado. Falta eu lhe citar também aqui, por exemplo, Justino de Roma, vamos ver se você encontra, Justino Marte em Apologia 67, ele vai dizer o que ele vai dizer, Apologia capítulo 67, o que ele diz aqui, no dia em que se chama do sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades e nos campos. E aí se lê, em quanto tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Ora, o dia do sol aqui, que Justino está se referindo, é exatamente o domingo. A palavra domingo no inglês é Sunday. A palavra sábado é Saturday. Sunday, dia do sol. Saturday, que é sábado, dia de Saturno. É interessante que os adventistas dizem que o domingo ele é pagão, porque no inglês nós lemos Sunday, que quer dizer dia do sol. Então nós devolvemos aqui a gentileza. Se isso é paganismo, então eu digo que guardar o sábado também é, porque o sábado em inglês é Saturday, que traduzido é dia de Saturno. Ok, meus irmãos? Vamos continuar aqui. Celebramos essa reunião geral no dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus transformou as trevas e a matéria, fez o mundo, e também o dia em que Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitou dos mortos. Com efeito, sabe-se que o crucificaram em um dia antes do dia de Saturno. O dia de Saturno aqui é o Shabá. E no dia seguinte ao de Saturno, que ele está falando ao Sabá, ele chama o dia de sábado de Saturno. E no dia seguinte, aqui, que é o dia do sol. Então, quando Justino fala dia de Saturno, ele está falando do sábado. Quando ele fala dia do sol, ele está falando do primeiro dia da semana. Então, é no dia do sol, ou seja, no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, no domingo, que Justino diz que nós nos reunimos e celebramos. Ele apareceu a seus apóstolos e discípulos e nos ensinou essas mesmas doutrinas que estamos expondo para vosso exame. Justino de Roma ele viveu entre 100 a 165. Então, os escritos dos pais da igreja, eles são unânimes em defender a guarda do domingo e repelir a guarda do sábado. É desonestidade dos adventistas do sétimo dia pegar Apocalipse 1:10 e dizer que o dia do Senhor é o sétimo dia. Não, o dia do Senhor ali, nós estamos mostrando, já mostramos que na carta de Inácio aos Magnésios, no dia daqui, a expressão dia do Senhor é uma referência ao domingo e não ao sábado. Nós temos mais, por exemplo, Ireneu de Leão, em demonstração 96,
ele defende a guarda do domingo e não do sábado. Tertuliano, em Apologia 16, defende a guarda do domingo e não sábado. Justino Mártir, em Diálogo 10, versos 1 a 3, capítulo 11, versos 1 a 3, capítulo 18, verso 2, capítulo 19, verso 5, capítulo 21, verso 1, em todas essas passagens, Justino ele defende a guarda do domingo e não do sábado. Eusébio Cesareia, História Eclesiástica, livro 3, capítulo 27, ele defende a guarda do domingo e não do sábado. Atos de João, o Atos Apócrifo de João, 106, defende a guarda do domingo e não do sábado. Atos de Pedro, capítulo 1, defende a guarda do domingo e não do sábado. Ora, meus irmãos, aqui nós não vamos expor todos os escritos antigos, porque o vídeo ficaria longo e nem dava. A gente ia levar um dia e uma noite para trazer todo o testemunho, todos os testemunhos dos pais da igreja. Todos os pais da igreja, eles de forma unânime, ouça, todos os pais da igreja, de forma unânime, ensinaram que o dia do Senhor é o primeiro dia da semana e não sábado. Se você ler os escritos de Justino de Roma, como eu já citei, se você ler Santo Agostinho, todos os pais da igreja, todos eles eram unânimes em dizer que o dia de culto ao Senhor é o primeiro dia da semana. E todos os pais da igreja, ao interpretar Apocalipse 1:10, até onde eu sei, todos eles entenderam que a expressão ali, dia do Senhor, é uma referência ao primeiro dia da semana. Claro que é uma variante. Entre eles, alguns dizem que João estava dizendo que foi levado ao dia do Senhor, ou seja, o dia do Senhor no sentido escatológico, no dia da vinda do Senhor, o dia do juízo de Deus. Esta é uma variante. Mas, enfim, a maioria dos estudiosos, eles dizem que o dia do Senhor ali é uma expressão usada para o domingo. E nós podemos confirmar isso aqui, tanto no Didaquê, capítulo 14, verso 1, como carta de Inácio aos Magnésios, capítulo 9, verso 1. E também no Evangelho de Pedro. Deixa eu ver se eu botei aqui o Evangelho de Pedro. Aí você vai ver 9, 35 e 12, 1. O Evangelho de Pedro também refere-se ao primeiro dia da semana como o dia do Senhor. Também eu quero lhe dizer que o Evangelho de Pedro ele foi escrito mais ou menos entre o ano 110 a 120 da era cristã. O Evangelho de Pedro ele é um evangelho gnóstico, ele foi detectado, no entanto ele traz muitas coisas interessantes, e uma delas é chamar o primeiro dia, o dia em que Cristo ressuscitou, como o dia do Senhor. Então, qualquer uma pessoa de forma honesta, que ame a verdade, que mergulhe na história, ele vai descobrir que a expressão dia do Senhor, ela é usada nos pais da igreja para o primeiro dia da semana e não para o sábado. Qualquer um que investigar a igreja vai ver que a igreja, ou que investigar a história vai ver que a igreja, desde os seus primórdios, cultuou a Cristo no primeiro dia da semana e não no sábado. Atos capítulo 20, versículo 7, lá diz que Paulo se reuniu em Troade à noite e era o primeiro dia da semana. Ali é o domingo. Os adventistas dizem que é o sábado, que era a noite do sábado. Não. Ali é a noite do primeiro dia da semana. As coletas eram feitas no primeiro dia da semana, é só você ler 1 Coríntios 16, 1 e 2. Está lá. Diz que no primeiro dia da semana, cada um põe de lado o que puder. Então, meus irmãos, há provas nas Escrituras, nas próprias Escrituras, de que os cristãos antigos eles cultuavam a Cristo. O dia de reunião dos cristãos, para eles cultuarem a Cristo, era o primeiro dia da semana. Claro que aqueles que estavam na Judéia, eles repousavam no Shabá, porque fazia parte da lei que quem estivesse na Judéia, como até hoje, quem mora lá em Israel, ele tem que descansar no Shabá. É a lei do país, mesmo que ele não seja um judeu, ele vai ter que descansar no Shabá. Então é óbvio que a igreja que existia lá em Jerusalém nos dias de Cristo, nos dias apostólicos, ela guardava o Shabá, mas entenda que ela também descansava no primeiro dia da semana, por honra ao dia em que Cristo ressuscitou. Esta é uma verdade, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.